O Propag será a verdadeira solução para a situação financeira dos estados brasileiros? Paulo Lindsay, diretor da Executiva Nacional do Sindicato dos Servidores do IBGE, ACIBGE-SN, coordenador do Núcleo Sindical Canabarro, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida Núcleo RJ. Antes de examinar o Propag, é necessário investigar o endividamento do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a origem da dívida estadual, sua evolução, bem como sua legalidade ou ilegalidade, a sua legitimidade ou ilegitimidade. Além de examinar a estrutura legal federal e estadual que poderia contestar a dívida por meio de uma auditoria com envolvimento popular. A dívida pública é uma realidade ou apenas uma invenção do próprio sistema financeiro? Para analisarmos se os regimes de recuperação ou programas de pagamento de dívidas dos estados conseguem resolver a situação financeira dos entes federados, é necessário examinar o contexto histórico que levou os estados mais prósperos da federação, SP, RJ, MG, RS, à condição de escassez e falta de recursos para políticas públicas, infraestrutura e reestruturação das carreiras públicas. Como resultado, a população mais vulnerável é a mais afetada. O estado do Rio de Janeiro enfrentava uma situação financeira bastante difícil em 1995 durante a administração de Marcelo Alencar. O governador não conseguiu quitar o 13º salário dos funcionários públicos do estado nesse período. O governador optou por solicitar um empréstimo de R$ 180 milhões à Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal aprovou o empréstimo no contrato 121-146, dividido em duas linhas de crédito. A primeira linha, no valor de R$ 120 milhões, destinada ao pagamento do 13º salário atrasado de 1995. A segunda linha, no valor de R$ 60 milhões, destinada ao financiamento do Programa de Demissão Voluntária, PDV. Mas a concessão do empréstimo não foi isenta de custos. O Banco Público Federal impôs 44 condições ao Estado do Rio de Janeiro. Isso resultou na privatização da maior parte do Parque Estatal Fluminense, inclusive a venda do Banerje para o Itaú. Além de comprometer 11% da receita corrente líquida para quitar a dívida, foram impostas perdas de todos os direitos e benefícios que os servidores públicos federais haviam perdido durante o governo Fernando Henrique Cardoso, entre outros. Durante o governo de FHC, em 1997, foi sancionada a Lei 9.496, que permitiu o refinanciamento das dívidas estaduais no montante inicial de R$ 112 bilhões. Em 1999, o refinanciamento foi aceito pelo Estado do Rio de Janeiro. O saldo inicial refinanciado foi de aproximadamente R$ 15,2 bilhões, com um pagamento à vista de cerca de R$ 2,1 bilhões, restando um saldo a ser financiado de R$ 13,5 bilhões, com pagamentos anuais de aproximadamente entre 1999 e 2017, R$ 29,7 bilhões, sem deflacionar os valores até a presente data pelo IPCA/IBGE. A maior parte dos estados necessitava de assistência financeira do governo federal. A Lei nº 9.496 de 1997 foi aprovada e sancionada pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Uma lei que permitiu o refinanciamento das dívidas dos estados resultou em uma dívida de cerca de R$ 112 bilhões. Até agora, foram pagos mais de R$ 400 bilhões e ainda faltam inacreditáveis R$ 632 bilhões, o que representa 5,1% do PIB. Levando em conta todas as obrigações financeiras dos governos estaduais, o montante a ser pago excede R$ 789,5 bilhões, o que corresponde a 6,4% do PIB. Entre 2000 e 2024, aproximadamente 30,9 bilhões de reais foram gastos pelo governo do estado do Rio de Janeiro em serviço da dívida pública, de acordo com valores atuais. Ao deflacionar esse montante, chegamos à cifra de R$ 142,2 bilhões no período de janeiro de 2000 a agosto de 2025. Apesar dos pagamentos serem feitos pontualmente todos os anos, o saldo devedor da dívida pública em agosto de 2025, relacionado à Lei 9.496 de 1997, ultrapassou os R$ 100,8 bilhões em valores correntes.
Em agosto de 2025, o valor consolidado referente ao regime de recuperação fiscal ultrapassou a casa dos 87,6 bilhões de reais. No mesmo período, o montante da dívida consolidada pelo Propag, RRF mais Lei 9.496 de 1997, referente ao Estado do Rio de Janeiro, supera cerca de 188,4 bilhões de reais, considerando valores atuais. É este valor atual a ser consolidado para a adesão ao Propag, que poderá beneficiar das condicionantes, mas sem esquecer das entregas à União. Considerando a dívida financeira consolidada do Estado do Rio de Janeiro em agosto de 2025, o valor ultrapassa mais de 220 bilhões em valores correntes. O estoque da dívida bruta do Governo Geral, DGBG, em julho de 2025, alcançou cerca de 9,555 trilhões de reais, ou 76,6% do PIB. Desse total, cerca de 789,5 bilhões de reais, ou 6,4% do PIB, são dívidas dos governos estaduais. Segundo o Tesouro Nacional, mais de 97,7% das dívidas estaduais são referentes a 5 unidades da Federação: São Paulo, RJ, Minas Gerais, RS e Goiás. Não há esforço fiscal nos estados que possa sustentar essa situação de penúria financeira. Porém, não é apenas isso. Além do que foi retirado dos estados, os governos federais se negaram a pagar entre 1999 e 2018, em valores atuais, aproximadamente 637 bilhões de reais devido à Lei Candir. Essa lei visava compensar financeiramente as transferências obrigatórias da União para os estados, que foram forçados a deixar de cobrar ICMS sobre produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação, os quais receberam isenção fiscal. Restituído pela Lei Complementar nº 87 de 1996, conhecida como Lei Candir, se deflacionados atingem o valor de R$ 1 trilhão. Eliminariam a crise se fossem pagas. No Rio de Janeiro, a perda de receitas de ICMS excede 50 bilhões de reais. Há várias e sérias evidências de ilegalidades e ilegitimidades na dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União, conforme a Lei nº 9.496 de 1997, que devem ser examinadas por meio de uma auditoria minuciosa, com o envolvimento da sociedade civil. É necessário exigir a observância do artigo 36 dos atos das disposições constitucionais transitórias do Estado do Rio de Janeiro. Entre 2000 e agosto de 2025, o Estado do Rio de Janeiro desembolsou à União mais de 30,9 bilhões de reais em juros, considerando o valor atual. Ao considerar a deflação dos valores pagos ao longo dos anos, entre 2000 e agosto de 2025, o Estado do Rio de Janeiro desembolsou mais de 142 bilhões de reais. Ainda assim, o estoque da dívida pública disparou, subindo de 13 bilhões de reais para mais de 100,8 bilhões de reais em valores correntes. Em agosto de 2025, o valor consolidado referente ao regime de recuperação fiscal ultrapassou a casa dos 87,6 bilhões de reais. No mesmo período, o montante da dívida consolidada pelo Propag, Regime de Recuperação Fiscal, mais Lei 9.496 de 1997, referente ao Estado do Rio de Janeiro, supera cerca de 188,4 bilhões de reais, considerando valores atuais. É esse valor atual a ser consolidado para a adesão ao Propag que poderá beneficiar das condicionantes, porém sem esquecer das entregas à União. Considerando a dívida financeira consolidada do Estado do Rio de Janeiro em agosto de 2025, o valor ultrapassa a mais de 220 bilhões em valores correntes. O estoque da dívida bruta do Governo Geral em julho de 2025 alcançou cerca de 9,555 trilhões de reais, ou 77,6% do PIB. Desse total, cerca de 789,5 bilhões de reais, ou 6,4% do PIB, são dívidas dos governos estaduais. Segundo o Tesouro Nacional, mais de 97,7% das dívidas estaduais são referentes a 5 unidades da Federação: São Paulo, 287,5 bilhões de reais, Rio de Janeiro,
188,4 bilhões de reais, Minas Gerais, 157,7 bilhões de reais, Rio Grande do Sul, 99,6 bilhões de reais e Goiás, 18,4 bilhões de reais. Não há esforço fiscal nos estados que possa sustentar essa situação de penúria financeira. Porém, não é apenas isso. Além do que foi retirado dos estados, os governos federais se negaram a pagar entre 1999 e 2018, em valores atuais, aproximadamente 637 bilhões de reais, devido à Lei Complementar 87 de 1996, a chamada Lei Candir. Essa lei visava compensar financeiramente as transferências obrigatórias da União para os estados, que foram forçados a deixar de cobrar ICMS sobre produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação, os quais receberam isenção fiscal. Restituído pela Lei Candir, se deflacionados, atingem o valor de aproximadamente R$ 1 trilhão. Eliminariam a crise fiscal se fossem pagas. No caso, Rio de Janeiro, a perda de receitas de ICMS excede 50 bilhões de reais em valores correntes. Há várias e sérias evidências de ilegalidade e ilegitimidade na dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União, conforme a Lei nº 9.496 de 1997, que devem ser examinadas por meio de uma auditoria minuciosa, com envolvimento da sociedade civil. É necessário exigir a observância do artigo 36 dos atos das disposições constitucionais transitórias do Estado do Rio de Janeiro. Entre 2000 até agosto de 2025, o Estado do Rio de Janeiro desembolsou à União mais de 30,9 bilhões de reais em juros, considerando o valor atual. Ao considerar a deflação dos valores pagos ao longo dos anos, entre 2000 e agosto de 2025, o Estado do Rio de Janeiro desembolsou mais de 142,2 bilhões de reais. Ainda assim, o estoque da dívida pública disparou, subindo de 13,5 bilhões de reais para mais de 108,8 bilhões de reais, em valores correntes. Esse valor é significativamente maior do que o valor deflacionado no mesmo período, de aproximadamente 62,2 bilhões de reais. Os números não coincidem e imediatamente fica evidente que a suposta dívida originalmente refinanciada já foi quitada mais de 2 vezes. Mesmo assim, seu saldo se multiplicou por mais de 7 vezes, apesar dos pagamentos realizados. De acordo com o site da Transparência RJ, a dívida financeira do Estado do Rio de Janeiro em agosto de 2025 atingiu cerca de 220 bilhões de reais, aproximadamente 188,4 bilhões de reais, ou 86,63% do montante, refere-se a débitos com a União, distribuídos da seguinte maneira: Lei 9.496 de 1997, igual a 100,8 bilhões de reais, mais Regime de Recuperação Fiscal, igual a 87,6 bilhões de reais, sem detalhar a origem dos valores que levaram às dívidas incluídas nesse plano. Por outro lado, a receita corrente líquida do RJ no terceiro quadrimestre de 2024 foi de pouco mais de 92,7 bilhões de reais. Será que o PROPAG é uma solução viável à quitação das dívidas dos estados, como foi o tal regime de recuperação fiscal? O cenário financeiro do Rio de Janeiro chegou a um ponto insustentável. A aprovação da Lei Complementar 159 de 2017 foi a resposta do governo Temer. O amplamente elogiado regime de recuperação fiscal, mas na realidade um projeto de implosão fiscal. Essa lei estabelece o regime de recuperação fiscal para os estados e para o Distrito Federal, além de modificar as leis complementares 101, de 4 de maio de 2000, e 156, de 28 de dezembro de 2016, consolidando o saldo da Lei 9.496 e demais leis. No contexto econômico, consolidar significa perpetuar uma dívida que já foi paga quase 3 vezes do valor inicial refinanciado. Em setembro de 2017, o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, assinou a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, RRF. Somente o Estado do Rio de Janeiro adotou o regime. O RRF é composto por 3 programas: a Lei 9.496 de 1997, a dívida do Bacen Banerjee e honra de aval, equivalente aos pagamentos realizados pela União em nome do Estado do Rio de Janeiro.
Essas três dívidas iniciaram com o valor de aproximadamente 9,4 bilhões de reais, foram apartados inicialmente na Conta Gráfica 1 e corrigidos de acordo com os contratos firmados. O pagamento da dívida foi interrompido, mas os valores dos três programas foram modificados de acordo com os contratos firmados. O programa teve seu término em agosto de 2020, 3 anos depois. O valor acumulado chegou a 61,5 bilhões de reais. Esse montante foi incorporado à dívida financeira do Estado do Rio de Janeiro. Contudo, o regime de recuperação fiscal ainda não terminou. Após Cláudio Castro questionar, o TCU autorizou a continuidade do RRF. Mais uma vez, os valores foram organizados na Conta Gráfica 2. O pagamento do RRF foi retomado em setembro de 2020, com um valor de 61,5 bilhões de reais, mesmo com a incorporação da dívida financeira do Estado do Rio de Janeiro. Esse valor foi apartado e corrigido na Conta Gráfica 1. O valor inicial, na Conta Gráfica 2, começou em aproximadamente 21,6 bilhões de reais, em vez de zero. Em sã consciência, você acredita que o regime de recuperação fiscal foi eficaz para reestabelecer as finanças do Estado do Rio de Janeiro? Sem resolução para a condição financeira do Estado, além do crescimento da dívida, o primeiro RRF impôs diversas restrições ao Estado durante o período do regime de recuperação. A contratação ou admissão de pessoal, em qualquer modalidade, mudança na estrutura de carreira, criação de cargo, emprego ou função que resulte em aumento de despesas, entre outras. O Conselho do RRF, formado por 3 integrantes, um de órgão de fiscalização, um do Ministério da Economia e um do Estado, instituiu uma figura biônica não eleita. Esse conselho possuía a senha do sistema financeiro do Estado, assumindo um papel político superior ao do governador e dos deputados estaduais. Em janeiro de 2021, o governador Cláudio Castro aproveitou a oportunidade do novo regime de recuperação fiscal, que foi aprovado pela Lei Complementar 178 de 2021. Cláudio Castro mais uma vez proclamou como a salvação das finanças do Estado. Pura mentira. Em setembro de 2017, o saldo inicial separado para o Rio de Janeiro foi de 9,4 bilhões de reais. Em apenas 91 meses, os valores consolidados atingiram 87,6 bilhões até agosto de 2025. Alguém em sã consciência poderia dizer que o regime de recuperação fiscal foi uma solução positiva para as finanças do Rio de Janeiro ou um regime de implosão fiscal? A partir da análise do gráfico acima, nota-se que, mesmo durante o regime de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro desembolsou aproximadamente 9,6 bilhões de reais apenas em juros da dívida entre setembro de 2017 e dezembro de 2024. Levando em conta a dívida total, juros e principal, os montantes superam 12 bilhões de reais. Como podemos observar, o RRF não evitou que houvesse desvios de recursos do Estado do Rio de Janeiro. Uma nova solução milagrosa, sugerida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora aparece. O PLP 121 de 2024 foi transformado na Lei Complementar 212 de 2025. Estabelece o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, PROPAG, com o objetivo de incentivar a revisão dos acordos de dívida entre os estados e o Distrito Federal com a União, com um período de 30 anos. O saldo devedor atual dos estados brasileiros em relação à União é de aproximadamente 789,5 bilhões de reais. Até mesmo o discurso de Pacheco afirma que é uma excelente oportunidade para restaurar o equilíbrio financeiro dos estados endividados. Isso será verdade? O que não é dito a nós. Os saldos devedores referentes às dívidas com a União mencionadas no parágrafo 10 serão consolidados com os acréscimos legais relacionados a multas de ofício, juros moratórios e compensatórios, além de outros encargos, de acordo com a legislação em vigor na época dos fatos geradores, que os originaram. Nesse cenário, mesmo que os juros aplicados variem de 0 a 2%, estamos lidando com uma dívida consolidada. Para ilustrar melhor a armadilha, utilizarei o Estado do Rio de Janeiro como exemplo para esclarecer o problema.
Com a aprovação da Lei nº 9.496 de 1997, durante o governo de FHC, o Rio de Janeiro refinanciou 15,2 bilhões de reais em 1999, efetuou o pagamento à vista de aproximadamente 2,1 bilhões de reais, com um saldo restante de cerca de 13,5 bilhões de reais a ser refinanciado. Em quase 25 anos, foram pagos mais de 30 bilhões de reais do total refinanciado, mais do que o dobro do valor original. O saldo consolidado em agosto de 2025 alcançou a cifra de 100,8 bilhões de reais, considerando a dívida consolidada do regime de recuperação fiscal, no valor de 87,6 bilhões de reais. Em relação ao Rio de Janeiro, a proposta de Pacheco, com juros que podem variar de 0 a 4%, incide sobre o montante consolidado da dívida com a União, que ultrapassa 184,4 bilhões de reais. Uma dívida que ultrapassa em 13,9 vezes o valor original, desconsiderando as entregas obrigatórias do Estado do Rio de Janeiro. Transferência para a União de participações societárias em empresas de propriedade do Estado. Transferência de bens móveis ou imóveis do Estado para a União. Cessão de créditos líquidos e certos do Estado para o setor privado. Cessão de créditos do Estado junto à União, reconhecidos por ambas as partes. Cessão para a União dos recebíveis originados de créditos inscritos na dívida ativa da Fazenda Estadual. Cessão de outros ativos que, em comum acordo entre as partes, possam ser utilizados para pagamento das dívidas. Transferência para a União da receita proveniente da venda dos ativos. Cessão para a União dos recebíveis originados da compensação financeira, advinda da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica ou de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas continentais, mar-território ou zona econômica exclusiva, etc. Os argumentos atraentes para a redução da taxa de juros. Os encargos estipulados no aditivo contratual, acumulados por capitalização composta, variarão entre 0% e 2% e serão aplicados às dívidas consolidadas com a União. No entanto, há uma escala de redução que vai de 0% a 4%, desde que as condições sejam atendidas, não será imediato. Os estados que reduzirem a dívida apurada e consolidada em pelo menos 20% terão direito a juros de 1%. Com uma dívida enorme, será bastante complicado atender a essa exigência. Se o Estado for capaz de diminuir os pagamentos relacionados à dívida pública consolidada, poderá, utilizando recursos próprios, destinar investimentos anuais ao próprio Estado. Isso inclui a educação profissional técnica de nível médio, as universidades estaduais, a infraestrutura necessária para garantir o acesso ao ensino infantil e à educação em tempo integral, além de ações voltadas à infraestrutura em áreas como saneamento, habitação, adaptação às mudanças climáticas, transportes e segurança pública. Desde que atenda às normas estabelecidas, serão definidas metas anuais de desempenho da educação profissional técnica de nível médio para os estados que optarem pelo PROPAG. Será criado o Fundo de Equalização Federativa em benefício dos estados, com a finalidade de estabelecer condições estruturais para aumentar a produtividade, lidar com as mudanças climáticas e aprimorar a infraestrutura, a segurança pública e a educação, especialmente no que diz respeito à formação profissional da população. O fundo terá caráter privado e possuirá um patrimônio distinto do patrimônio dos cotistas e da instituição administradora, estando sujeito a direitos e deveres próprios. No entanto, para obter acesso, será necessário cumprir os objetivos definidos na lei complementar. Não há almoço grátis. O que não é dito a nós? Os saldos devedores referentes às dívidas com a União mencionadas no parágrafo 10 serão consolidados com os acréscimos legais relacionados a multas de ofício, juros moratórios e compensatórios, além de outros encargos, de acordo com a legislação em vigor na época dos fatos geradores que os originaram. Nesse cenário, mesmo que os juros aplicados variem de 0 a 2%, estamos lidando com uma dívida consolidada. Para ilustrar melhor a armadilha, utilizarei o estado do Rio de Janeiro como exemplo para esclarecer o problema. A Operação Delaware, realizada nos Estados Unidos sob a liderança do ex-governador Sérgio Cabral, é outro exemplo significativo que contribuiu para o endividamento do estado do Rio de Janeiro.
Segundo a CPI do Rio Previdência, o déficit na previdência dos servidores públicos estaduais ultrapassa os 40 bilhões de reais em valores correntes. Trata-se de uma operação de securitização, respaldada pelas receitas dos royalties do petróleo, destinada a investidores estrangeiros em troca de liquidez imediata. Esse prejuízo é considerado uma operação de crédito e não uma dívida pública. Assim, os valores de 40 bilhões de reais não foram computados à dívida financeira do Estado do Rio de Janeiro. Foram tratados como uma simples operação de crédito. Agora, há mais um possível dano ao Fundo do Rio Previdência, responsável pela gestão dos recursos de aposentados e pensionistas dos servidores públicos do Rio de Janeiro. A informação veiculada na mídia é que o Rio Previdência investiu mais de 960 bilhões de reais no Banco Master. Esse banco está em risco de falência, e a venda foi proposta ao Banco Público BRB, de Brasília, transferindo essa perda para a custódia de um banco público. Operação essa que está sob investigação do Ministério Público, que, se confirmada, poderá incorporar ao fundo de pensão um prejuízo de quase 1 bilhão de reais. Com base nas informações disponíveis no site da Transparência do Rio de Janeiro e no Tesouro Nacional, podemos questionar se o Propag, como está sendo promovido, é realmente a solução para as finanças estaduais. Se os resultados forem semelhantes aos do regime de recuperação fiscal, estaremos apenas diante de mais uma estratégia mal-sucedida.